Fala pessoal, eu sou Jefferson Rocha e sejam bem-vindos ao Teologia com Café, seu podcast teológico. No primeiro episódio do ano, nós falaremos sobre caridade. O que significa caridade? Será que é somente dar esmolas ou ajudar os pobres? Então, antes de tudo, pegue o seu café e venha comigo para mais um episódio. Pessoal, quero falar aqui para você que está pensando em fazer um podcast de uma ferramenta que ajudará a tirar esse projeto do papel. Já ouviu falar do Anchor? Se você nunca ouviu falar sobre o Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. Primeiramente, o Anchor é gratuito, é isso mesmo. Nele existem ferramentas de criação que permite gravar e editar o seu podcast diretamente do seu telefone ou até mesmo do seu computador. Depois de gravado o teu podcast, o Anchor distribuirá seu podcast para você, para que possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muitas outras ferramentas de streaming, tá? Você também pode monetizar o seu podcast sem ter audiência mínima. É isso mesmo, o Anchor é tudo o que você precisa para fazer um podcast, em um único lugar. Tá? Então, neste momento, faça o download do aplicativo gratuito do Anchor ou acesse anchor.fm e comece hoje o seu podcast. Em 1 Coríntios 13, versículo 13, Paulo ele fala sobre 3 virtudes. Ele nos diz, agora continuam, a fé, a esperança e a caridade. Estes 3. Porém, entre estes 3, o maior é a caridade. Conhecido assim como virtudes teologais, são essas, a fé, a esperança e a caridade, ou, dependendo da versão, o amor. O sentido da palavra caridade nos dias atuais tomou um sentido que, anteriormente, chamávamos de dar esmolas ou ajudar os pobres. Observe que podemos ver se uma pessoa tem a qualidade da caridade quando ela dá aos pobres, e isso é uma das coisas mais óbvias que ela faz, como se apenas isso fosse implicado na caridade. Caridade, na visão paulina, significa amor no sentido amor cristão. Não se trata de emoção ou sentimento, e sim da própria vontade. Amor cristão pelo nosso próximo é diferente de gostar de alguém. Claro, certas pessoas nós gostamos mais do que outras pessoas. Temos que entender que isso é natural do ser humano, mas nossas atitudes com relação ao gostar de alguém ou não pode tornar-se assim isto um pecado ou uma virtude. Gostar de alguém naturalmente torna fácil ser caridoso com ela, mas normalmente devemos encorajar nossas afeições a gostar tanto das pessoas até alcançarmos essa virtude da caridade. Algumas pessoas são frias em seu temperamento natural, mas isso não pode ser uma desculpa para ficar acomodado, tentando assim produzir sentimentos afetuosos, muito menos para não ter a obrigação de aprender a ser caridoso. C.S. Lewis ele nos diz, a regra para nós é perfeitamente simples. Não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho. Haja como se o amasse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando de verdade. Quando nós buscamos, como Lewis fala, quando buscamos amar uma pessoa, quando buscamos gostar de alguma pessoa, no final nós acabamos amando de verdade. Assim também acontece no sentido oposto, quando ofendemos uma pessoa, quando não gostamos dela, a ofensa que produzimos contra ela acaba a nos levar a desgostar ainda menos dela. A caridade também é usada no sentido mais profundo ao amor a Deus pelo ser humano ou do ser humano a Deus.
O amor cristão, seja com relação ao ser humano ou a Deus, é uma questão de vontade. A caridade ou amor está ligada especialmente com o Espírito Santo, que é o elo da união amorosa entre os irmãos. Vemos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 8, quando Paulo ele diz: Ele também nos declarou o vosso amor no Espírito. Caridade, então, é o amor a Deus criando em nós o amor ao próximo. Nós sentindo o amor de Deus e criando em nós esse sentimento de amar o nosso próximo. O apóstolo João, ele nos diz: se um homem diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ele é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus, aquele a qual não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O nosso amor ele pode ser falho e instável, mas precisamos sempre lembrar que o amor de Deus por nós não é falho e muito menos estável. Ele não se desgasta com os nossos erros, ele não é afetado pelos nossos pecados, ele não diminui por aquilo que nós fazemos, ele permanece intacto e fiel. Deus, ele não muda, ele é imutável e o seu amor também é imutável. Para Deus nos amar, não precisa que nós façamos algo. Ele não ama porque nós somos bons, ele não nos ama porque nós somos alguma coisa, não. Ele nos ama porque ele mesmo, na sua essência, é amor. E este amor nos constrange a sermos melhores cada dia, como o próprio apóstolo João escreve na sua primeira carta. Nós o amamos simplesmente porque ele nos amou primeiro. Então, pessoal, este foi o episódio de hoje. Na descrição há um link para você se tornar um apoiador deste podcast. Faça desse podcast um pouco seu também. Torne-se um apoiador deste projeto. Os nossos apoiadores terão acesso a materiais exclusivos e também ao nosso e-book Pregadores como Sal da Terra e Lâmpada do Mundo, o segredo para o Santo Ministério. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram como Teologia com Café Oficial. E se assim nos permitir Deus, voltaremos na semana que vem. Fiquem todos assim, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.